O Japão é um dos países mais singulares do mundo. Não só é amado por entusiastas do anime em todo o mundo, mas também valorizado pelos turistas que o visitam do mundo todo, buscando tranquilidade e locais esteticamente agradáveis. O Japão está repleto de locais hipnotizantes e pontos intrigantes tecnologicamente avançados. É também conhecido por sua paz, higiene e hospitalidade. De guloseimas gratuitas e tradições incomuns a cafés não convencionais e marcos bizarros, aqui estão 15 coisas que não podem ser vistas em nenhum lugar a não ser no Japão. Festival dos Troncos Gigantes. O Festival Onbashira é para você andar em um tronco maciço por uma montanha íngreme, inclusive soa como forma perfeita de passar uma tarde de primavera tranquila. O festival, que acontece em Nagano, no Japão, a cada 6 anos, envolve carregar troncos enormes sobre terrenos desafiadores inteiramente à mão com a ajuda de cordas grossas e a ajuda ocasional da gravidade, enquanto os troncos caem colina abaixo. Cada tronco é eventualmente colocado para suportar a fundação de vários edifícios de santuário em um santuário próximo, o renovando simbolicamente. De acordo com os relatos, o evento tem se prolongado sem interrupção por 1.200 anos. Yamadashi e Satobiki, a primeira e segunda metades de Onbashira, acontecem em abril e maio, respectivamente. Yamadashi requer o transporte de toras, cada uma das quais pode pesar até 10 toneladas após terem sido cortadas. Equipes de homens puxam os troncos para cima das montanhas, puxados por cordas, e depois os montam pelo lado oposto. Assim como a corrida dos touros em Pamplona, onde um chamado próximo com a morte é considerado um ato de honra. Este evento também é bastante perigoso. A segunda atividade, Satobiki, envolve a elevação cerimonial dos troncos, enquanto os participantes mais uma vez cavalgam em cima deles e cantam. Apesar de riscos aparentes, ambos os eventos frequentemente resultam em ferimentos e, ocasionalmente, fatalidades entre seus participantes. Onbashira, no entanto, tem uma atmosfera muito festiva, com muito canto, música e fantasias coloridas. Ponte Roller Coaster. Embora a maioria dos visitantes de novos países não se concentre na infraestrutura civil, uma ponte pode ocasionalmente ser um espetáculo para se ver. Aproximar-se da ponte Ishima-Ohashi pode despertar apreensão nos motoristas. A subida e descida quase vertical parece ser uma montanha-russa à distância. A construção da ponte Ishima-Ohashi, que liga duas cidades em lados opostos do lago Nakaumi, começou em 1997. Sua altura pode ser atribuída ao fato de que os arquitetos garantiram que os navios ainda pudessem passar por baixo dela. Com uma estrutura rígida, a ponte tem cerca de 1 milha de comprimento e é uma das mais altas da sua classe no mundo, com 44 metros. A inclinação real da ponte é amplificada pela vista de ambas as extremidades, ganhando o moniker Montanha-Russa, Roller Coaster. Ela parece excepcionalmente alta. A ponte ainda é bastante íngreme, com uma inclinação de 5,1% no lado voltado para a prefeitura de Tottori e 6,1% no lado voltado para a prefeitura de Shimane. Matsu e Sakai-Minato são 2 cidades ligadas pela ponte. Um dos maiores lagos do Japão, o lago Nakaumi, tem água salobra, que é mais salgada que água doce. A construção de Ishima-Ohashi foi concluída em 2004. A ponte pode parecer estar subindo para o céu, enquanto o tráfego está descendo, como carros de montanha-russa. Alugar um carro para atravessar a ponte pode ser uma experiência excitante, mas não vai atender exatamente às suas expectativas de uma viagem num parque de diversões. Pode ser uma boa ideia procurar outras coisas para fazer se você estiver por perto por qualquer razão. Snow Canyon, uma das 3 montanhas sagradas do Japão, a montanha Tateyama, está acostumada a nevar. A montanha Tateyama, nas montanhas Hida do Japão, sobe até 9.892 pés. Além disso, ela pode estar entre as montanhas mais nevadas do Japão e os locais mais nevados da Terra. As montanhas de Hida, uma parte dos Alpes japoneses, são projetadas para receber até 125 pés, ou 1.500 polegadas de neve atualmente em algumas áreas. E essa quantidade de neve, empilhada continuamente, seria quase tão alta quanto a Estátua da Liberdade. Novamente, uma parte deste magnífico país de neve é atravessada por uma rodovia. A rota começa em Toyama, uma cidade costeira de 420 mil pessoas, e viaja em direção ao flanco ocidental do Monte Tateyama, antes de ir para o subsolo. Na província de Nagano, local dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1998, a rota acaba saindo do outro lado da montanha Hida. Entretanto, a estrada percorre cerca de 1/4 de milha ao longo da base de uma ampla linha de crista pouco antes de entrar no túnel, e logo depois
de passar pelo isolado e brilhante hotel Tateyama Kokusai. No Japão, este trecho particular da rodovia é conhecido como Yuki no Otani, ou Snow Canyon. A área é coberta por montes de substância sólida. A estrada que serpenteia ao longo da montanha é intransitável durante o inverno, mas um maravilhoso muro de neve sólida dá as boas-vindas aos visitantes ao país das maravilhas do inverno a cada primavera. O muro pode ter até 66 pés de altura. Ele segue a beira da estrada por cerca de 1/4 de milha, criando um canyon de neve com o pavimento como base. Ele se assemelha a algo fora dos Jogos do Tronos. Uma parede gelada e impenetrável forjada com um poder além da compreensão humana. Mas essa parede não foi construída com alguma magia gelada, não. Todo mês de março, as frotas com escavadeiras começam a remover a neve da rodovia. As enormes máquinas gradualmente limpam a neve do caminho. Equipes de trabalhadores carregam sopradores rotativos e começam a remover os últimos pedaços de neve, assim que removem cerca de 2 metros de neve, expondo o pavimento enterrado abaixo. Um caminho de acionamento é finalmente criado entre 2 enormes paredes invernais. Dirigir através do desbravamento da montanha é uma daquelas experiências únicas na vida que fazem você se sentir verdadeiramente pequeno. Você pode dirigir ou pegar um ônibus de excursão que o levará ao longo da estrada desobstruída. As paredes anulam os ônibus, fazendo-os parecer pequenos carros de brinquedo. Você vai querer sair e se juntar a multidões ao pé da parede, tentando clicar em uma foto que capture com precisão a escala. Casas de árvore de chá. Os japoneses têm uma queda por uma arquitetura incrível. E essa fantástica casa de chá, Tagasugi-en, não é a exceção. Projetada pelo arquiteto Terunobu Fujimori, as casas de chá em árvores estão delicadamente apoiadas sobre os troncos de 2 madeiras erguidas em um terreno familiar em Shino, na província de Nagano. Os mestres de chá japoneses têm historicamente exercido o controle completo sobre a construção de suas casas de chá. A simplicidade desses recintos era sua principal preocupação, e para manter a simplicidade, os mestres do chá preferiram não recorrer à ajuda de arquitetos ou artesãos. A casa de chá de Fujimori, que continua essa tradição, é bem pequena, quase 29 pés quadrados, compacta e pode caber 4,5 tapetes de tatame. O arquiteto descreve a pequena estrutura como uma extensão do próprio corpo, como uma peça de roupa. Fujimori, no entanto, está mais interessado em testar os limites e restrições de uma casa de chá tradicional do que na arte de fazer chá. Tagasugi-en, que se traduz em uma casa de chá construída bem alta, foi construída usando 2 castanheiras que foram cortadas em uma montanha próxima e transportadas para o local. Os visitantes devem subir uma escada livre para ter acesso à pequena casa que descansa contra uma das árvores. Os visitantes são obrigados a tirar os seus sapatos e deixá-los na plataforma até a metade da escada. O interior da casa de chá é composto de materiais simples, como gesso e bambu. O interior sereno e calmo torna fácil esquecer que você está em uma casa na árvore, bem alto, uma vez que você está dentro. 3 janelas com vista para o vale ao redor e para a cidade onde Fujimori cresceu. O primeiro projeto de Fujimori, o Museu Histórico Jinshokan Moriya, é visível através da grande janela do quadro. Para Fujimori, a casa de chá é a última arquitetura pessoal, como evidenciado por sua criação artesanal, ambientada em uma paisagem que ele conhece muito bem. Shows estranhos de jogos. Por volta de 1950, o primeiro game show japonês estreou, e pelos padrões de hoje foi bastante moderado. Era simplesmente um jogo televisivo de charadas e passou a se chamar Gesture. Não havia truques selvagens ou escadas lubrificadas para serem vistas, apenas um jogo simples de charadas japonesas. Não foi por mais 36 a 40 anos que esses jogos estranhos começaram a ganhar tração. Ao contrário de programas como Who Wants to Be a Millionaire, os game shows japoneses são inquestionavelmente muito diferentes. Muitos desses game shows são trechos curtos de programas de variedades destinados a ser ultrajantes e um pouco bizarros. As punições que um perdedor deve aceitar após uma aposta perdida ou competição são conhecidas como Batsu Games e são frequentemente apresentadas em shows de variedades. Elas ocorrem com pouca frequência, mas são sem dúvida os vídeos que mais circulam nas mídias sociais. Por exemplo, um clipe do programa Slippery Stairs, que na verdade é intitulado Nuru Nuru Treasure Hunter, ficou viral alguns anos atrás, depois de ter sido postado no YouTube por um usuário não identificado. 5 anos depois, ele está praticamente presente em todas as 10 principais listas e plataformas de mídia social. Em um esforço para alcançar o tesouro no topo, os competidores sobem as escadas escorregadias e viscosas. Não há nada para agarrar, nenhum atrito e um alto risco de ferimentos. Portanto, os participantes vestem trajes de proteção.
Algumas pessoas afirmaram que as escadas são feitas de gelo, mas isso é falso. Depois de conduzir algumas pesquisas, nós aprendemos isso para o deleite dos telespectadores. As escadas podem ser revestidas com propilenoglicol, tornando a subida quase impossível. Sorvete que não derrete. Todos nós temos ideias sobre o sorvete na nossa cabeça, não é? Como ele é essencialmente congelado, leite com açúcar, ele deve necessariamente ter características específicas. Por exemplo, ele derrete quando você o toma num dia quente. Além disso, é muito desafiador atear fogo, não é? No entanto, a era das guloseimas tradicionais congeladas acabou. Um grupo de pesquisadores japoneses criou um sorvete de massa mole, que não se transforma em sopa de leite, mesmo depois de passar horas no calor. Também não é devido a diglicerídeos, carragena ou polissorbato 80. Simplificando, é um sorvete como de costume, com uma pequena modificação. A história de como nós chegamos a ter um sorvete inflamável é, na verdade, bastante interessante. Tudo começou com um percalço aí de morango. Um chefe japonês foi encarregado aí de descobrir o que fazer com o polifenol de morango, um químico extraído dos morangos após o terremoto de Tohoku em 2011 e o tsunami que devastou o Japão. Tudo começou quando um grande número de morangos tortos produzidos em uma região afetada pelo terremoto não foi vendido devido à sua forma imprópria. O Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento da Bioterapia no Japão questionou se havia uma maneira de usar o polifenol ao invés de jogar fora os frutos inteiros. Eles pediram que o chefe da pastelaria os usasse para fazer uma sobremesa. A experiência transcorreu sem problemas, mas foi que ela endureceu imediatamente sempre que era adicionada a um produto químico ao creme. E aí vem então a ideia genial. O inventor e professor emérito de farmácia, Tomihisa Ota, da Universidade de Kanazawa, disse em um jornal japonês que o líquido de polifenol tem propriedades que dificultam a separação da água e do óleo, de modo que um picolé, o contendo, será capaz de reter a forma original do creme por um tempo maior do que o normal, e será então difícil de derreter. Usando esta tecnologia, Ota e o seu grupo de pesquisa criaram o picolé Kanazawa Ice, que está sendo vendido com sucesso no Japão. Eles mantêm a sua forma apesar da exposição a condições que os picolés tradicionais não conseguem, tais como sol quente e secador de cabelo. Nós agora temos sorvetes de Kanazawa Ice, que dizem ser capaz de queimar sem derreter e manter a sua forma a temperaturas de 40 graus Celsius. Quer pôr as mãos em um sorvete que pode pegar fogo? Se você ainda não estiver lá, você vai precisar viajar para o Japão, porque, por enquanto, o Japão não tem planos de exportá-lo para o mundo. Cultura kawaii. Do anime aos videogames, às tendências da moda, a influência cultural do Japão é amplamente reconhecida. A cultura japonesa do kawaii é uma subcultura que ganhou popularidade à medida que se espalhou pelo mundo devido à globalização e ao mundo cada vez mais tecnológico. Se você está familiarizado com a Hello Kitty, você já experimentou a cultura japonesa. Mas do que se trata exatamente? Bom, essa cultura dessa fofura aí do Japão é conhecida como kawaii. Para o povo japonês, kawaii significa mais do que apenas uma palavra. A palavra em si evoluiu para significar alguém ou algo sem nenhum traço negativo e assumiu as personalidades de bonitinho, adorável e querido. A celebração de todas as coisas bonitas e a aceitação de personagens fictícios, como a encarnação da bondade, são descritas como parte desta cultura. Kawaii é um termo que descreve coisas que são jovens, bonitinhas e também infantis, e é baseado nas características físicas cativantes de crianças pequenas e de animais. Os animais podem adotar características humanas para fazê-los parecer mais realistas. Como os animais, especialmente os gatos, os humanos podem adotar as suas características, como caudas e orelhas, para expressar melhor as suas emoções. Porque a cultura japonesa valoriza a juventude, onde homens e mulheres procuram imitar a juventude, adotando o estilo de vestir e estilo de vida kawaii. O kawaii, então, é bem popular no Japão. Ele também pode significar uma fuga das rígidas expectativas sociais e longos dias de trabalho que muitas pessoas no Japão experimentam. Todo japonês agora vive um estilo de vida que incorpora a cultura japonesa do kawaii. Na era Taisho, que se estendeu de 1912 a 1926, a palavra kawaii-ushi, que denota estar envergonhado, tímido, vulnerável, amável e pequeno, evoluiu para kawaii. Embora a palavra moderna ainda tenha esse significado, ela se expandiu para incluir amor, cuidado e sentimento de proteção. As estrelas pop masculinas e femininas usam roupas e maquiagens kawaii. Além disso, usam maquiagem intensa nos olhos,
grandes perucas coloridas, cílios falsos e lentes de contato coloridas para tentar alterar o tamanho e a cor de seus olhos. As estrelas pop japonesas não apenas escrevem kawaii ou incluem pequenos desenhos em suas assinaturas, mas também se comportam de uma maneira bonita, kawaii. A moda japonesa, que enfatiza a cortesia e a inocência, é uma manifestação da cultura fofa do país. A estética kawaii é caracterizada por roupas frisadas, coloridas e de cores vivas. Os maneirismos kawaii são muito bonitinhos e se comportam de forma adorável e infantil para combinar com a moda. Vestir e retratar personagens de anime e mangá é incrivelmente popular na cultura popular japonesa. Lenços grátis. Você gosta de usar lenços de bolso? Se você usa lenços de bolso com frequência, alguns talvez já tenham tido sorte enquanto moravam no Japão, porque muitos japoneses distribuem livremente lenços de bolso para transeuntes. Há algumas razões pelas quais as pessoas podem receber lenços de bolso de graça, mesmo que isso pareça inacreditável. Há papéis com anúncios anexados, como você pode ver, se você olhar de perto esse lenço de bolso. Dar lenços de bolso para pessoas na rua é feito por essa razão. As lojas típicas para as quais você pode encontrar anúncios são spas, boutiques, restaurantes, centros de máquinas de jogos chamado pachinko, lojas de ótica, clubes esportivos e lojas de empréstimo de dinheiro. As pessoas distribuem lenços de bolso em áreas lotadas e de alto tráfego, como Shibuya, Shinjuku e Harajuku, em Tóquio. Eles estão dispostos a dar lenços de bolso grátis como uma maneira de fazer marketing para usar lenços de bolso por causa de táticas específicas. Embora algumas pessoas distribuam propagandas, a maioria dos destinatários as joga fora assim que as recebe. É fácil entender o porquê. Eles não querem papel e alguns não prestam atenção aos anúncios em papel. Entretanto, se as pessoas receberem lenços de bolso grátis, porque eles podem usá-los como uma necessidade para viver, todos ficarão felizes. As vidas das pessoas podem se beneficiar significativamente desse lenço de bolso. Se você receber um lenço de graça, você pode levá-lo para onde você quiser. Você vê pela primeira vez anúncios quando precisa de lenços de bolso enquanto está fora. Cafés, restaurantes, parques ou banheiros públicos. Um lenço, então, em um tempo bom pode ser usado completamente. Antes que você perceba, o anúncio vai ficar preso na sua cabeça, porque toda vez que você usar o lenço de bolso, você também o verá. Mesmo que você inicialmente não se importe com o anúncio no lenço de bolso, você pode aparecer por aí. Pratos otoshi. Há momentos em que a sua conta em uma izakaya ou taverna japonesa será mais alta do que você previu. Por quê? A maioria dos izakayas tem uma cultura alimentar otoshi, que é essencialmente uma taxa de mesa, mas é implementada ao servir um pequeno prato aleatório que você nunca pediu no início da refeição. Em algumas nações, os restaurantes fornecem pães ou fatias e batatas fritas com a refeição como uma questão de serviço, mas no Japão, você paga e não recebe mais se você pedir. As taxas podem variar de 500 a 700 ienes, ou aproximadamente de 4 a 7 dólares. É importante lembrar que a maioria dos izakayas não anunciará a sua taxa de mesa. Depois de fazer os seus pedidos de comida e bebidas, eles os levam escondidos. Dependendo do izakaya, cada otoshi é único, mas eles normalmente são apenas entradas em pequenas porções. Na maioria das vezes, eles são edamame, mas ocasionalmente você pode encontrar estranhos pratos laterais japoneses, como seus vegetais em uma conversa, chamados tsukimono, ou até mesmo peixe grelhado ou tripas de lula. Pode ser um pouco divertido e excitante não saber o que você vai receber. Portas de táxi automáticas. Mesmo que os sistemas de ônibus, trem e metrô do Japão estejam muito bem desenvolvidos, pegar um táxi ainda é uma opção se você precisar chegar a algum lugar rapidamente. Você já se perguntou por que a porta de um táxi japonês se abre automaticamente quando ele para bem ao seu lado quando você entra? Ao contrário de outros países, onde os clientes são tipicamente responsáveis pela abertura de portas, o Japão não trabalha dessa forma. A função de porta automática permite que os passageiros entrem no táxi mais rapidamente, sem usar as mãos, o que é outro exemplo de hospitalidade. Tanto os taxistas quanto os passageiros acham mais fácil e mais conveniente, especialmente se eles tiverem muita bagagem de mão. Além disso, os cuidadores podem facilmente colocar pessoas com deficiências físicas graças ao sistema de porta automática. Para proteger o motorista de assaltos à mão armada e outros crimes, nos táxis japoneses é incomum ver um passageiro no banco da frente. A maioria deles normalmente senta-se no banco de trás. Somente o banco de trás tem a função de porta automática, o que inadvertidamente encoraja o passageiro a sentar-se ali. Embora o crime seja escasso e o Japão seja um país muito seguro, ainda é aconselhável tomar medidas extras de segurança para proteger a vida dos motoristas de táxi. O tamanho do táxi japoneses não era tão grande antes dos anos 50,
e os motoristas podiam abrir as portas de seus assentos. O tamanho dos carros de táxi aumentou drasticamente nos anos 60, tornando quase impossível para os motoristas abrirem as portas por conta própria. Desde que Osaka Tombo Taxi inventou a tecnologia que permitia a abertura e o fechamento automático das portas, a maioria dos táxis japoneses foram equipados com o sistema. Banho para os pés de graça. Banhos de pés públicos chamados de Ashiyu são muito comuns no Japão e estão tipicamente localizados perto de onsen. Eles estão convenientemente situados perto de fontes termais e destinos turísticos populares, permitindo que você descanse enquanto desfruta da paisagem com os pés mergulhados na água. O termo Ashiyu, que combina o caráter de pé ashi e o caráter de água quente yu, refere-se a pequenas piscinas tradicionais japonesas, ocasionalmente encontradas em áreas públicas. Mas seja cauteloso, esta não é uma piscina para você sair nadando. Ashiyu é na verdade uma água quente para os seus pés. Elas estão tipicamente localizadas em cidades de spa, perto de locais populares como parques e estações de trem. Os efeitos calmantes desses banhos de pés são tão conhecidos quanto os de seus maiores concorrentes de águas termais. Como uma sessão de Ashiyu dura muito menos tempo que uma sessão de onsen, os médicos frequentemente sugerem estas piscinas tradicionais para pacientes que não conseguem lidar com o calor intenso de uma onsen ou têm problemas de pressão sanguínea. No Japão, os Ashiyu se estabeleceram como a instituição legítima. É simples ver por que Ashiyu é tão popular no momento. E os japoneses gostam tanto desses banhos de pés que até criaram uma variação diferente, o Teiyu, ou banhos de mãos, para áreas onde os invernos são particularmente rigorosos. Cafés para gatos. Os clientes podem interagir com gatos que podem deambular livremente dentro de um café para gatos, também conhecido como Neko Café. Os cafés para gatos podem ser encontrados na maioria das grandes cidades, mas eles estão frequentemente localizados em andares mais altos de edifícios de vários andares e nem sempre são fáceis de encontrar. O Japão tem visto um boom nos cafés para gatos nos últimos anos, devido à dificuldade de possuir um animal de estimação na cidade, devido a espaços apertados, acordos rigorosos de aluguel e estilos de vida agitados. Esses cafés são muito apreciados tanto por locais quanto por turistas estrangeiros que gostam da companhia de gatos. Embora não sejam tipicamente necessários, fazer uma reserva nos estabelecimentos mais movimentados é uma boa ideia. Peixe koi. Na maioria das cidades, você não anteciparia que a vida selvagem florescesse nos canais de drenagem. Por outro lado, centenas de koi carp residem na cidade de Shimabara, na ilha Kyushu, no Japão, porque as caleiras da rua da cidade são muito bem guardadas. O habitat incomum dos peixes resultou da atividade vulcânica do Monte Unzen, que também causou o terremoto e o tsunami de 1792. Embora o trágico desastre natural tenha ceifado 15 mil vidas, ele também desencadeou uma profusão de nascentes de água doce. As autoridades decidiram lançar koi coloridos na hidrovia de 100 metros de comprimento em 1978, depois de descobrir que a água limpa estava começando a fluir através dos canais de drenagem da cidade. Filhotes de karakuri. O período Edo viu o surgimento de karakuri ningyo, ou bonecos mecânicos movidos a relógio, no Japão entre 1603 e 1868. Os bonecos mecânicos Shahakobi Ningyo são indiscutivelmente os mais populares. Eles servem chá. Quando uma xícara de chá é colocada no pires de chá, o boneco fica pronto com um pires de chá em cada mão, inclina a cabeça e começa então a baralhar para frente em seus pés, trazendo o chá para o cliente. Uma vez que a xícara de chá tenha desaparecido, a boneca não se move mais. A boneca se vira e embaralha obedientemente de volta à sua posição original, quando a xícara vazia é colocada sobre o pires. A Dangaeri Ningyo é uma boneca de escada. Ela é uma boneca mecânica bem conhecida e pode descer um conjunto de escadas, dando cambalhotas. O centro de gravidade da boneca muda conforme o mercúrio gira dentro de uma câmara. A boneca então se vira na sua extremidade como resultado disso. Enquanto isso, Shinatama Ningyo, uma boneca mágica, foi criada para executar um truque simples. Uma criança jovem vestida com trajes tradicionais chineses levanta e abaixa uma caixa, revelando uma surpresa dentro de si a cada movimento. Essas bonecas mecânicas estão incluídas na categoria de Zashiki Karakuri, que se refere a pequenas bonecas mecânicas frequentemente usadas em casa como uma atividade divertida em celebrações ou festivais. Todos na sociedade Edo, desde daimyos e membros da corte imperial até a classe mercante e também plebeus, expressaram admiração por essa boneca. Karakuri Ningyo é conhecida por seus rostos expressivos e movimentos fluidos e sem esforço. Falar com essas bonecas como se fossem uma criança ou um animal de estimação torna-se quase natural devido à sua humanidade, calma e dedicação ao serviço.
seja servindo chá ou realizando alguma outra tarefa. Elas diferem significativamente dos autômatos europeus, com os quais são frequentemente comparados porque não são apenas bonecas com peças móveis, mas são construídas com uma sensibilidade japonesa. Banhos públicos. No Japão, os banhos públicos são conhecidos como sento e têm uma longa e ilustre história. Embora essa prática de banhos públicos remonte ao século VI, as casas de banhos subiram à proeminência durante o período Edo, entre 1603 e 1868. Cada bairro, na época, tinha um banheiro público porque as casas na época não tinham banheiros privados. Esta área compartilhada tem continuado a ser uma parte importante da tradição dos banhos japoneses desde então. O pequeno bairro tradicional Sento, com apenas alguns banheiros e decorações de azulejo da era Showa, também são comuns. Outros têm um design contemporâneo e são maiores, enquanto algumas instalações apresentam a arte de Monte Fuji e do Japão antigo. Outras são mais parecidas com um spa ocidental. Os visitantes masculinos e femininos do Sento podem usar banheiros separados. Tem um camarim no interior, onde você pode deixar as suas roupas e pertences. Você pode guardar os seus itens pessoais em certas instalações, enquanto outros têm armários operados por moedas. A área do chuveiro fica perto do camarim. Um barquinho e um balde são fornecidos em cada cubículo do banheiro. Sente-se e use o balde para se encharcar em água quente. Enquanto se lava, tome cuidado para não espirrar em ninguém. Sento agora oferece recursos adicionais para você desfrutar sozinho ou com entes queridos. Jacuzzis, saunas, salas de vapor, cadeiras de massagem e até mesmo karaokê podem estar disponíveis.